Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Santana e hoje trouxe aqui para vocês mais um vídeo rapidinho, um bate-papo com dicas empreendedoras com o tema foco e responsabilidade. Bom, são duas palavras que a maioria das pessoas aí tem dificuldade de colocar em prática, de trabalhar, tem muita gente que tem medo do foco, mas a realidade é que as pessoas confundem foco com perfeição. Então eu vejo que muita gente perde o foco facilmente, ou porque faz 500 mil coisas no dia e acaba não conseguindo separar o que é importante do que pode de fato esperar para ser colocado em prática, né? E vive em busca da perfeição. E tenho que dizer para vocês que foco e responsabilidade é muito diferente do que ser perfeito. Tem pessoas que perdem muito tempo em uma única atividade tentando ser perfeito, ao invés de tentar focar em pequenas atividades durante o seu dia e conseguir com isso melhorar os seus resultados, ampliar aí realmente o seu leque de maturidade, de conhecimentos, né? E eu sempre fui uma pessoa responsável, tá? Com os meus horários, sempre fui uma pessoa responsável com as minhas atividades. Eu que morei fora, no Japão, percebo que quando você vai para um outro país, a responsabilidade que você tem é muito maior, tá? Então, por exemplo, desde do lixo que tem dia certo para colocar na sua porta, então você cria uma série de responsabilidades e na medida que os seus sonhos aumentam, na medida que o seu interesse em realizar muitas coisas aumenta, o seu índice de responsabilidade também cresce. E eu noto que algumas pessoas estão em busca desse sucesso, estão em busca do foco nos seus objetivos, do foco nos resultados, mas a ação que é bom não está sendo concluída, tá? Então, eu, na realidade, pensei em alguns exemplos simples que eu adotei no meu dia a dia, que eu acho que pode servir para vocês de dica, para ajudar vocês a focarem em algumas atividades e não tentar ser perfeito, tá? Por exemplo, eu hoje sou dona do meu negócio, tenho um índice de responsabilidade muito maior. Então, eu procuro fazer pequenos acordos comigo mesma, tá? Por exemplo, preciso criar uma palestra, né? Eu lido com criação de materiais, com palestra, com um monte de coisa. Então, às vezes eu preciso criar um material ou preciso fazer uma leitura complementar para que me ajude a terminar aquilo lá. Então eu faço um acordo comigo. Agora você vai parar tudo que você está fazendo, seja responder e-mail, visualizar mensagem no Facebook, quem está me chamando, vou parar e vou ver aquele vídeo ou vou ler um artigo que possa complementar a minha atividade, né? Então eu aprendi a fazer acordos comigo. Outro exemplo de fazer acordo com você mesma. Eu tenho a possibilidade, se eu quisesse cancelar todas as minhas atividades do dia, eu teria a possibilidade de dormir, se eu quisesse, ao invés de trabalhar. Mas eu tenho uma agenda para cumprir, tá? De alunas, de orientações, de cursos a serem realizados, projetos em andamento, a minha casa, enfim. Então, o que eu faço? Se eu vejo que sobrou tempo e eu tô muito cansada, eu faço um acordo comigo mesma. Eu digo, olha, agora eu vou fechar a janela e vou descansar meia hora, tá? E eu tenho que cumprir. O celular faz pipê, né? O Facebook faz pipê, dá umas apitadinhas. E em outras épocas eu iria lá, veria quem tá falando comigo, responderia. Hoje não mais. Então se eu disser que eu vou deitar, eu vou deitar. Se eu disser que eu vou ler, agora eu vou ler. Então, o fazer acordos com você pode ser uma saída para você aprender a focar um pouco mais nas suas atividades. Uma outra coisa que me ajuda muito e que eu sempre fiz foi ter muita responsabilidade com relação ao cumprimento de prazos, tá? Então, por exemplo, eu tinha prazo para entregar trabalho na faculdade, eu tinha prazo quando eu trabalhava no mundo corporativo para entregar determinada atividade. Se vira, você tem que cumprir. Só que você só vai cumprir se você conseguir ter responsabilidade com todos os seus outros compromissos, né? Então, eu tenho, além de uma secretária para me ajudar, né? Chega uma hora que não tem jeito, diante das atividades que você desempenha no seu dia, você tem que focar nisso, ter alguém que possa te ajudar, que você possa delegar atividades, né?
E aí eu tenho uma secretária que cuida de toda a minha agenda de relacionamento, enfim, de atividades. E mesmo que você não tenha uma secretária, né, eu utilizo o meu caderninho de anotações, tá? E vou ticando. O que é muito importante, o que eu preciso resolver hoje, o que não. E vou tentando dar uma controlada no meu horário. Então, a hora de almoçar eu paro tudo, procuro comer, procuro dar uma respirada, né? Então, e também aprendi a não ser tão neurótica com horários. Eu sou muito neurótica com horário. Se eu perder o horário em determinada atividade, eu já fico enlouquecida. Ou se eu atrasar alguma aluna, também não é o fim do mundo. Se atrasar 10 minutos, se atrasar 5 minutos. Então, existe uma coerência, tá? Entre foco, responsabilidade. Então, como eu sempre tive que lidar com prazos, eu sempre lembro, bom, se eu tenho um curso para dar no dia 16, quantos dias eu tenho para conseguir estar com esse material pronto, quantos dias eu tenho para conseguir dar cabo disso. Uma outra coisa, para quem trabalha com time, para quem trabalha com time de vendas e tudo mais, faça um compromisso, antes de fazer um compromisso com você, faça um compromisso com o seu time. Porque quando você faz um compromisso com o seu time, de que iremos colocar em prática determinada atividade, você tem que cumprir. Então, se você vai fazer de madrugada, se você vai fazer, que seja qual for o horário, você aprende a ter foco naquela atividade. Então, você inventou, agora você conclui. E eu sou do mundo das ideias, né? Eu crio muitos projetos, cada hora eu crio uma coisa diferenciada. Então, eu tenho que ter domínio em relação ao que minha cabeça produz. Então, eu escrevo, eu vou testando coisas, tá? Para funcionar. Se eu colocar em prática uma atividade, se eu disser que eu vou fazer, eu tenho que cumprir. Não importa o horário. Aí você tem que se organizar. Você vai acordar uma hora mais cedo, se não vai. Então, adotar novas metodologias para que você consiga focar, abrir mão de algumas coisas, para conseguir focar em pequenas atividades, foque em pequenas atividades no seu dia. Não há necessidade de ter um único foco e de ficar sofrendo, sabe, dando murro em ponta de faca em cima daquela atividade. E eu acho que a minha maior dica realmente é essa, em relação ao foco e a responsabilidade de cumprir, porque tem gente muito responsável. Tem pessoas que são responsáveis com horários, pessoas que são responsáveis em cumprir atividades, mas assim, ó, ela desfoca, ela se perde, ela perde tempo demais em uma única atividade, tá? Então, às vezes eu falo pra minha aluna assim, ó, você tem muitas ideias, só que você precisa começar a trabalhar doses de foco diária para você conseguir chegar no seu resultado. A perfeição não existe, tá? Então, eu venho testando algumas metodologias. Se eu pego um livro para ler, eu vou ler naquela 1 hora que eu me dispus a ler, tá? Faça acordos com você mesmo, né? Faça, agora eu vou tomar banho. Eu falo pra mim, não, eu mesma discuto comigo, não, agora é banho. Então, essa dose de responsabilidade em relação à sua vida vai fazer toda a diferença no resultado dos seus negócios, naquilo que você está buscando, tá? Então entenda, foco e responsabilidade não tem nada a ver com perfeição. E tem muita gente buscando essa perfeição, perdendo tempo em atividades desnecessárias, onde você poderia colocar mais ordem e bom senso nas coisas no dia a dia. E gostaria que vocês tivessem um pouco da minha responsabilidade hoje, que é enorme, para que talvez perguntem para vocês como eu me sentiria no lugar da Ana, administrando uma empresa, tendo que criar novos projetos, cumprir reunião, cumprir prazo para entregar uma atividade ou outra, para estar com um curso pronto, que tempo que eu tenho para estudar, tudo isso eu tenho que fazer, tá? E às vezes, gente, eu sou normal, tá? Eu tenho 50 milhões de ideias, mas tem coisas que eu deleto, porque não vai dar para colocar em prática hoje, nem amanhã e nem depois. Um outro exemplo, eu vou participar de uma atividade cultural, né, de um projeto cultural empreendedor. A primeira pergunta que eu me faço, eu vou ter tempo hábil para preencher um formulário extremamente técnico agora? Não. Então, o acordo que eu faço comigo, vou ter tempo? Não. Qual é o prazo para entrega desse formulário? Dia 15 de janeiro. Melhorou. Então, eu vou estudar dentro da minha agenda qual é a melhor data para parar
pensar, porque não basta só responder um questionário para participar. Você tem que dar uma pesquisada, você tem que estudar qual vai ser a base do seu projeto, você tem que fazer, né, no meu caso, eu preciso estudar uma série de outras coisas que possam me ajudar a complementar esse material. Então, não é vou fazer. Tem coisas que não dá certo você dizer eu vou fazer. Então eu faço um acordo comigo. Tenho quanto tempo de prazo? Porque ultimamente não estou conseguindo fazer, não vai dar, mas eu vou participar. Porque eu tenho foco e responsabilidade. Mas eu quero fazer bem feito. Se não for para fazer bem feito, não faça. Ok? Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Desejo uma excelente semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.